eu sou a Bia e você está no Tributário Sem Mistério. Bom, agora que você sabe a definição de tributo, está na hora de avançarmos. Hoje vamos estudar sobre as duas primeiras espécies tributárias, os impostos e as taxas. Vamos começar pelos impostos. Vamos lá. O que você precisa saber sobre os impostos? Primeiramente, que a competência para instituir cada tipo de imposto está prevista na Constituição. Então, na Constituição, existe uma delimitação para cada ente político, estados, Distrito Federal, municípios e União. Vou colocar para vocês aqui. Municipal, ela está prevista no 156 da Constituição Federal. A do Estado e Distrito Federal, prevista no 155. E da União, no 153. Então, lá na Constituição, você tem o que o município pode instituir, o que o Estado pode instituir e o que a União pode instituir de imposto. Essa é a primeira diferença que existe com relação à taxa. Porque a taxa, ela é de competência concorrente. Todos os entes políticos possuem a competência para instituir taxas, tá? Então, na taxa, a competência é comum, concorrente. Competência concorrente. E a previsão está lá no 145, inciso 2º da Constituição. Então, veja, essa é a primeira diferença dos impostos e das taxas. Tá? Outra característica importante dos dois, a arrecadação. O Estado, né, o ente político, de uma forma geral, quando institui o imposto, ele não está, como acontece na taxa, obrigado a uma contraprestação. O imposto não é devido por uma contraprestação do Estado, né? O imposto é de um caráter geral, genérico. A taxa não. A taxa ela é vinculada a uma contraprestação do poder público. A taxa, basicamente, eu vou acompanhar com vocês pela leitura da lei seca, porque vai ajudar a assimilar melhor, tá? Mas, por hora, é isso que você precisa saber. A taxa, ela exige uma contraprestação do Estado. O imposto não. O imposto é de caráter geral, não vinculado, exige um comportamento do contribuinte, como, por exemplo, o IPTU de competência municipal exige o comportamento do contribuinte em ser um proprietário de um imóvel urbano, tá? Então, essa é a primeira grande diferença, tá? Além desses impostos aqui, pode ser instituídos outros fora dessa competência. O artigo 154, inciso 1º e 2º da Constituição Federal reserva apenas à União o poder de instituir impostos residuais, tá? Ou os ditos impostos extraordinários, que é nos casos de calamidade pública, de guerra, tá? Então, além dessas previsões de cada ente político, se eventualmente, fora dos impostos previstos nesses artigos, quiser instituir novos impostos, só a União vai poder fazer, tá bom? Agora, vamos acompanhar a leitura do artigo 77 do Código Tributário Nacional para a gente entender muito bem o que torna a instituição de uma taxa uma cobrança legítima, porque ela possui características muito específicas, muito singulares, e aí eu quero destacar para vocês e deixar isso muito claro, para você não errar jamais na sua prova. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Você pode acompanhar aqui na tela comigo ou na sua legislação, fazendo as anotações que você julgar melhor. Tudo bem? Então vamos lá. O artigo 77 do Código Tributário Nacional nos diz assim:
As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Bom, então vamos lá. Existem basicamente dois fatos que tornam a taxa uma cobrança legítima. Quais são? O exercício de um poder de polícia, o exercício regular de um poder de polícia, e a prestação de um serviço público com as seguintes características: de utilização efetiva ou potencial, e tem que ser um serviço público específico e divisível. Então vamos por parte. Exercício do poder de polícia. A concessão de um alvará, por exemplo, para funcionamento de um estabelecimento é o exercício do poder de polícia. Então pode ser custeado mediante a taxa. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é esse caráter de contraprestação do poder público. Você tem que pensar na seguinte ideia: de um lado Estado, do outro particular, tá? Então, geralmente, as taxas, elas têm uma ideia de custeio. Então, é cobrado em virtude do poder de polícia para custear, né, esse tipo de serviço que é prestado pelo ente público, tá? O outro fator que torna a taxa legítima é a prestação de um serviço público. Só que a lei não diz apenas um serviço público qualquer, ele é dotado de algumas características. De utilização efetiva ou potencial. Significa que se você não utiliza o serviço, a cobrança ainda é devida. Porque é de utilização também potencial, que basta o serviço estar à sua disposição para tornar a cobrança legítima. Isso já caiu na prova da ordem, que um contribuinte ele não utilizava do serviço de tratamento de lixo do município, e por esse motivo ele gostaria que esse valor fosse descontado. Vinha a cobrança junto no carnê do IPTU. Não é possível esse pedido, exatamente porque basta o caráter potencial do serviço, basta o serviço estar à disposição do contribuinte para tornar a cobrança legítima, tá? E outra característica, o serviço precisa ser específico e divisível. Veja, a utilização são requisitos alternativos. Pode ser efetivo ou pode ser potencial. A questão da especificidade, da divisibilidade, são requisitos cumulativos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se um serviço deixa de ser específico, já não constitui cobrança legítima da taxa, porque ele precisa ser específico e divisível. É por isso que o STF editou aquela súmula vinculante de número 21, súmula vinculante de número 21, a discussão dessa súmula 21 dizia exatamente da questão da cobrança do serviço de iluminação pública. Para você, o serviço de iluminação pública é um serviço específico e divisível? Quando que um serviço é específico e quando ele é divisível? Divisível quando eu consigo dividir, por óbvio, mas eu consigo dividir o quanto cada contribuinte vai utilizar daquele serviço, tá? Eu consigo mensurar o quanto que ele vai usar do serviço. Então, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, ela é específica e divisível porque eu consigo, através da metragem do imóvel, mais ou menos, ter uma noção do quanto vai ser a produção de lixo naquela residência, naquele imóvel, tá? Então, a taxa de iluminação pública, ela é indevida, não pode ser custeada por meio de taxa, tem que ser por meio de impostos, exatamente porque como que eu vou mensurar o quanto cada contribuinte utiliza da iluminação pública? Você usou 2/3 dessa luz, você usou 1/3 dessa... Não tem possibilidade, por isso a edição dessa súmula. Bom, eu não quero tornar esse vídeo muito longo, só quero te introduzir aos estudos das taxas e dos impostos. Eu espero que você tenha compreendido.
Mas se restou alguma dúvida ou se você gostaria de alguma informação complementar, não tem problema nenhum. Para isso, eu peço para você entrar lá no meu site www.tributariosemmistério.com.br e usar o formulário de contato que tem lá na minha página para falar comigo, tá bom? Lembrando que lá na página nós temos publicação de artigo todas as terças e quintas e no domingo eu sempre solto uma novidade aqui para vocês no canal com relação a algum tema específico da matéria. Tudo bem? Obrigada por mais esse domingo. Um abraço!